Faz pelo menos 30 anos que esse processo está crescendo no Brasil. Ele não é um processo religioso e a minha intenção aqui não é falar de símbolos, de crenças, de ideias religiosas, mas ele é um processo social, criador de uma mentalidade. É mais do que um mercado, é um tipo de mente que está sendo fundada no Brasil e a essa mente eu chamo de gospelização. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não se ofenda. Antes de falar sobre qualquer ideia, me parece que está sendo cada vez mais necessário pedir para que as pessoas não se ofendam. Não é nada pessoal. Eu não estou aqui relativizando a sua religião, a sua fé, o seu Deus, a sua crença. Todos têm, ou pelo menos a maioria, no mínimo todos têm direito de ter a sua crença, seja ela qual for, né? Por isso, a minha reflexão nesse momento aqui contigo vai um pouco além disso. Eu não vou questionar aqui se Deus existe, se a sua fé é certa ou se a sua fé é errada, mas eu quero conversar sobre esse processo mental que está sendo implementado no Brasil há pelo menos 30 anos, chamado de gospelização, por mim. É o fenômeno gospel, que no começo era um fenômeno religioso e até bonito. Eu te confesso que no começo disso, lá em 91, de alguma maneira eu participei desse processo, desse início, já que a primeira rádio que eu trabalhei na minha vida, eu tinha 16 anos, se propunha a divulgar esse fenômeno gospel, né? Era um outro tempo, era uma outra proposta, e dentro daquele processo, lá atrás, e ainda adolescente, ficou muito claro para mim que, acima de tudo, aquela era a mente de um mercado, não era necessariamente a ideia de trazer algo bom, boas novas, como era pessoalmente a minha intenção naquele momento. Mas a ideia era criar um mercado, era criar uma empresa, era criar um império, o que de fato aconteceu, mas não se deteve a um conglomerado, a uma igreja. Naquele tempo era a Igreja Renascer que começava com isso, a Igreja Universal também crescendo e crescendo rapidamente. Pouco depois comprou a TV Record. Aliás, eu me lembro quando o Edir Macedo comprou a TV Record, ele pedia dinheiro para as pessoas na rádio, enfim, nos canais que ele tinha, e o argumento era: nós precisamos de uma TV do povo de Deus, de uma TV para falar de Jesus, do amor de Deus, enfim. E ficou muito claro que a intenção deles, justificando naquele momento o dinheiro dos fiéis, né, era comprar uma TV para ter poder político, para ter uma empresa. Todo mundo tem direito de ter empresa, de ter poder político, mas te confesso que me gera desconforto, para dizer o mínimo, quando isso é feito em nome de Deus. Uma das críticas que eu faço em relação à tal da gospelização, e deixa eu fazer um parênteses, eu não desconsidero aqui movimentos sociais, a presença das igrejas evangélicas em locais de pouquíssimo auxílio e presença do Estado. Eu reconheço a importância de muitos religiosos, de muitas congregações e de muita gente que está ali para abraçar o povo mesmo. Isso é fundamental e não é sobre isso que eu falo. Agora, não é porque tem esse lado que a gente não pode enxergar o outro lado que tem sido absolutamente nocivo. Se muita gente se coloca para ajudar os pobres, para fazer o seu trabalho social de maneira abnegada e honesta, tem outros que também fazem isso e usam para manipular as pessoas, mais ou menos como as milícias fazem. Auxiliando ali naquela região, dando gás, tomando cuidados com as pessoas, mas ocupando de maneira policial, de maneira poderosa aquela região, de uma maneira equivocada. Então, uma coisa não anula a outra, e eu repito, não é sobre os que fazem de coração que eu estou criticando, mas é justamente sobre esses pastores, né? Como ontem eu escrevi no meu texto, Malafaias, Valdomiros, Macedos, entre outros, que se tornaram importantíssimos agentes políticos, de manipulação, de lobby, de peça no joguinho político de maneira muito baixa e muito feia. Isso não é um fenômeno agora do Bolsonaro. A Dilma passou pela unção e pela bênção desse povo, o Lula da mesma maneira, e daqui para frente a impressão que eu tenho é que todo homem e mulher, todo político que estiver buscando poder, pelo menos num nível maior, um nível nacional, vai ter que passar pelas mãos desse povo que hoje domina o coração.
a mente de boa parte dos brasileiros. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, até baseado em comentários que eu recebi nas redes, a partir do pequeno texto que eu publiquei ontem. E uma delas é o seguinte: o que me inquieta, sempre me inquietou, é quando as pessoas falam em nome de Deus. Eu posso, como eu faço aqui, falar em meu nome, ou dos meus estudos, ou das minhas ideias, ou da minha visão. E tudo que eu te colocar como sendo meu é passível, como provavelmente vai ser nesse vídeo, de relativização, de debate. Ninguém é absoluto. Mesmo aquilo que a gente considera certo, correto, inquestionável, irrefutável, talvez daqui a 1 ano, 2, 5 ou 10, para nós mesmos vai deixar de ser, porque a gente está em movimento. Tudo que eu vejo é o olhar dessa perspectiva. Eu, você, as religiões, as igrejas e tudo, porque a gente é fruto do nosso contexto, do nosso tempo, da nossa cultura, né? Do momento em que nós estamos vivendo e enxergando a realidade. Falar em nome de Deus te coloca numa posição de incontestabilidade. Você é o certo. E necessariamente quem te ouve e quem te segue. Isso cria para alguns a mentalidade implícita e para outros muito clara, de que todo aquele que discorda daquilo que Deus está dizendo está errado. Por isso me cabe, no mínimo, anulá-lo, né? E isso vai criando uma mente cruel, uma mente cada vez mais binária, uma mente cada vez mais reduzida, onde nós temos a verdade. Não é à toa que religiões, por exemplo, as religiões afro, durante bom período, né, da década passada especialmente, foram atacadas por pastores inescrupulosos que viam ali uma ocupação de mercado. Se a empresa trabalha para conquistar os seus clientes numa guerra de mercado, uma empresa religiosa muitas vezes faz isso de maneira vil para conquistar os seus clientes e seguidores. Isso sempre houve, desde o Império Romano, mas me parece que agora a coisa está ganhando um contorno muito mais abrangente e perigoso. Afinal de contas, a gente conta com as redes sociais, a gente conta com a disseminação de ideias e de mentiras com muita facilidade, né? E muita gente crédula cai em conversas, como a gente está vendo claramente agora na história da vacina, perigosas inclusive, né? Não é à toa que grande parte dos defensores da não vacina, a pregação de que a vacina está injetando AIDS, vai deformar o seu DNA, isso vem de religiosos. Eu vejo pelas críticas que eu recebo quando eu entro nesses temas polêmicos que quase na totalidade as críticas mais agressivas vêm justamente de religiosos. É impressionante o tipo de beligerância, de postura que está se criando em um povo que, em primeiro momento, deveria recorrer ao apelo do seu fundador, o apelo da paz. Se estamos falando de cristianismo, tudo bem que teologicamente alguns podem dizer que cristianismo é uma criação paulina, isso é uma outra discussão, mas a mensagem da gênese do cristianismo e de Jesus, a paz é fundamental. Não a guerra com os irmãos, não a guerra com o próximo, não a guerra com a sociedade, mas a guerra com aquilo que está errado, né? A guerra com aquilo que nos faz mal, como, por exemplo, esse tipo de gospelização. Agora, a guerra com o outro que pensa diferente, ela é totalmente antagônica à ideia mais essencial do cristianismo. Mas a gente aceita isso. E está se tornando cada vez mais comum, presente nas discussões de famílias, inclusive. Famílias onde a maioria é religiosa e 1 ou 2 não são famílias que rompem, são famílias com problemas. É claro, e para tudo que eu falo é exceção, né? E talvez você esteja me vendo agora dizendo, mas comigo não é assim, mas minha família não é assim, que bom. Mas não é sobre você ou a sua família que eu estou falando, mas eu estou falando sobre uma mente coletiva que está cada vez mais clara nos processos do nosso país. Uma outra questão, justamente essa posição está criando um anticientificismo muito perigoso, que se hoje se expressa no medo que as pessoas têm da vacina, e aqui vai um parênteses, eu acho que ninguém tem que ser absolutamente crédulo em relação a tudo. Obviamente que vacinas devem passar por testes, né? Não é sair por aí testando em si próprio, mas eu acho que a gente está numa fase da vida em que já se reconhece a importância das vacinas, por exemplo. Mas não se trata da vacina ou não da vacina. Se trata do argumento.
da necessidade de ter algo para antagonizar, para que eu aponte e diga ali está o inimigo, e é isso que engaja a tropa. Esse processo é muito claro na gospelerização, a criação de inimigos. Eu sempre dou o exemplo aqui, me lembra sempre da história do Saramago, Deus, Jesus e o diabo num barquinho, onde Deus se mostra arrogante, manipulador, isso no livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. O diabo se sente incomodado com aquilo e sinaliza que se o problema for ele pode melhorar Deus. Aí você pode pegar um pouco mais leve e Deus se revolta e diz, olha, mas nem pense nisso, porque sem você eu não existo. Essa coisa de sem o mal, o bem não existe. Sem o inimigo, o certo não faz sentido. Sem alguém com quem guerrear, a minha motivação não vai gerar engajamento. Isso está muito claro na política desde sempre, mas nesse processo de gospelerização, isso se coloca na sociedade de uma maneira muito triste e muito perigosa, dividindo a sociedade entre os corretos, os que seguem a Deus, e os hereges e os errados. Nós já vimos, especialmente na Idade Média, que tipo de resultados essa mente gera. E se hoje nós não temos uma inquisição direta de decapitação, de botar fogo, da perseguição aos bruxas, pelo menos não fisicamente falando, por enquanto, e felizmente, por outro lado, existe um processo de deletar da sociedade aqueles que não se enquadram nisso. Veja, por exemplo, os ateus. Eu sempre me incomodei com a maneira como se aponta para ateus, dizendo ateus não têm moral, ateus não têm bondade, ateus... Muito pelo contrário. Aliás, eu considero esse tipo de gospelerização o pior sinal de ateísmo. Não é o ateísmo daquele que fala, olha, eu não tenho evidências, eu não acredito, eu acho que Deus não existe, e todos têm o direito. Até porque se você diz que Deus existe ou que Deus não existe, isso não muda nada em relação à realidade. Você acredita ou não acredita em Deus, isso só diz respeito a você, às suas crenças e aquilo que você chama de Deus. Argumentos que justifiquem a existência de Deus geralmente são argumentos muito bobos, muito enraizados em conceitos morais. E os conceitos morais são conceitos discutíveis e temporais. Eles estão em movimento. Pessoalmente, eu considero a fé algo absolutamente indescritível, incognoscível, muitas vezes, e pessoal. Descrever e convencer alguém com argumentos lógicos e racionais em relação à tua fé é uma bobagem. Eu vejo, por exemplo, na internet, religiosos, né? Tem um arqueólogo famoso, e aí ele faz argumentos, encaixa ali num contexto, porque Nietzsche, porque Aristóteles, está só para dar embasamento à fé. E é bobagem, não precisa. Não precisa, fé é de fórum íntimo, fé é pessoal. E a fé deve se processar na sua vida, nos seus atos, no seu olhar, especialmente na maneira como você enxerga o outro e a importância do outro no mundo e a sua importância e a sua relevância na sociedade. Fora isso, fé é proselitismo, fé é manipulação, fé é sequestro de mentes. Se não for genuína, de dentro para fora, num processo silencioso e humilde. Por isso, o processo de gospelerização, na minha opinião, entre tantos perigos, ele achata a fé. Ele faz a fé virar um instrumento de barganha pragmática, como se faz nessas igrejas. Ou Deus dá, ou Deus não é Deus, ou Deus te dá dinheiro, ou Deus não te dá dinheiro. Se por um lado isso alimenta a esperança para um povo tão desmotivado, tão desesperançoso, tão abandonado, como eu reconheço que é, por outro, essa esperança adiante vai repercutir em decepção, em frustração. A expectativa de que Deus te dará tudo. E olha, faz anos que eu vejo isso. Faz anos que eu ouço isso e acompanho o reflexo de gente que chega e dá tudo, e com toda a fé, e com toda a esperança, e com o tempo percebe que as coisas não são assim. E o discurso é o seguinte, o problema é você. Não foi Deus, você não teve fé. Não foi minha pregação, foi você que não entendeu. Uns dão mais na tentativa de mudarem a situação. Outros vão se apagando. Vão se apagando, tipo uma velhinha que estava tão acesa, tão bonita, tão brilhante, e que perde a luz e que perde o brilho porque perdeu a fé. Usar a fé para manipular, usar a fé para eleger políticos, usar a fé para ganhar dinheiro,
É usar o que as pessoas guardam de melhor, de mais precioso, de mais misterioso dentro de cada um de nós. Porque se nós somos seres que hoje estão e amanhã não mais, se nós somos seres que misteriosamente nascemos e morreremos num fragmento, numa fração de tempo tão rápido, né? Vamos em direção ao mistério, à interrogação, ao abismo, como dizia o Rubem Alves. E nesse hiato a gente tem a possibilidade de experimentar a condição de ser humano. Isso é tão lindo, mas ao mesmo tempo tão diminuído por esse... Não só por isso, obviamente, mas esse é o nosso tema, né? Por essa diminuição de percepção e de mente que eu chamo de gospelização, transformando o que era para ser mais puro e genuíno num mercado. Isso é tudo muito triste. Fé não é mercado. Homens e mulheres de Deus, quer reconhecê-los, quer elegê-los, quer identificá-los. Veja aqueles que não se chamam como tal. Homens e mulheres de Deus são como os bichos da natureza. É como a natureza. É como as avós e os bisavós e as pessoas mais humildes, que simplesmente são abertas para a vida e para o próximo. E se colocam para ajudar, e se colocam como resposta. E não como inquisidores, e não com o dedo no nariz de ninguém, mas são respostas. Respostas de solidariedade, respostas de empatia, respostas de amor para os casos objetivos e para a sociedade como tal. Esse fenômeno de gospelização, além dos gritos do Malafaia na internet, dos pedidos de dinheiro desses pastores todos aí, está propondo o quê? No sentido de humanizar, de aproximar a sociedade, de fortalecer os vínculos de empatia, de humildade e de amor. Você vê isso para além do show, para além da pregação, para além dos vaticínios e das acusações, você vê isso. Para além do discurso, amor, Deus é amor, você vê. Talvez esteja na hora da gente enxergar para além das palavras, para além dos discursos, para além das aparências. Talvez esteja na hora da gente se aquietar e perder o medo de questionar, inclusive, e perder o medo de enxergar para esse tipo de comportamento e perceber que isso não tem nada de espiritualidade, não tem nada de amor, não ceder para as ameaças que são ditas para aqueles que questionam dizendo, ai, daqueles que questionam o ungido de Deus. O ungido de Deus são os simples, os ungidos de Deus são as crianças, os ungidos de Deus são aqueles que nem sabem que são e que se consideram tão humanos que não têm a presunção de se colocarem como tal. Falta humildade, falta serenidade, falta bom senso. Sinceramente, eu acho que daqui para frente essa condição, que eu repito, não é nova, da gospelização vai aumentar. Portanto, cada um de nós cuidemos da nossa mente e, na medida do possível, tratemos essa questão e o próximo que se coloca dessa maneira, inclusive com toda a sua gritaria e toda a sua beligerância, em amor, em respeito e em consciência. A gente pode fazer alguma coisa, na minha opinião, é nessa direção. Essa é a minha observação.